que parece que hoje vai bombar, hein? Vamos à enquete do programa de hoje. Ó. Meu Deus do céu. O acordo de paz entre Israel e Palestina é o caminho para o anticristo? Ai, gente. Eu vou perguntar de novo. O acordo de paz entre Israel e a Palestina é o caminho para o anticristo? Olha, Marcelo, tá me assustando isso, hein? 54% tá dizendo que sim, 46% dizendo que não. Empate técnico aí, né? Empate técnico, mas eu não me esperava. Também não. Esse número, olha, meu Deus do céu. Olha, e nós também estamos recebendo aí, que tá de forma online, não é isso? O querido pastor e professor, o querido amigo pastor Ronaldo, que está aí, o pastor Ronaldo da Igreja União Assembleana Judaica Messiânica Plena em Paz em Cristo, doutor em Ciência e Filosofia da Religião pela Universidade Federal Cristocêntrica, é pós-graduado em hebraico, em cultura judaica, no grego, em exegese, é professor e pesquisador na área bíblica, o querido pastor Ronaldo como é que é aqui? Vaierá. Fairá. Vaierá é a palavra hebraica para e apareceu. Não, Fairá, eu já ia falar em língua estranha aqui, bicho. Eu ia juntar tudo aqui, já dar um manto renebre a terra aqui. Aleluia. Querido amigo pastor Ronaldo, muito bem-vindo. Shalom, graça e paz, pastor Calixto, graça e paz ao Marcelo, um prazer conhecê-los também, o Mirra Gauerman, o Rabino Ventura, é um prazer conhecê-los, estar aqui com vocês, para estar participando desse debate, esse assunto importante aí aos irmãos. Muito bem, olha, eu vou começar com o querido pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, seus 2 minutos para suas considerações iniciais sobre o nosso tema de hoje. E aí, esse acordo de paz, como é que o senhor vê isso? É um caminho já de uma preparação para a vinda do anticristo? O que o senhor tem a nos dizer, querido amigo pastor Ronaldo? Bom, vamos ver aqui algumas questões, né? Vou ser até bem breve, gostaria de ouvir os nossos amigos e irmãos falarem mesmo aí. Não sei se vai ficar 3-1 ou 2-2, né? Mas dentro da luz das escrituras, para a gente analisar esse fato, principalmente dessas guerras e situações que andam acontecendo com alguns países, infelizmente, entre as guerras que teve entre Israel e o Hamas, né, essa situação que foi infeliz, e também todas as outras onde entra esse tratado de paz que foi feito aí, nós vimos, né, assistimos, para quem assiste a mídia, e viu esse tratado e esse acordo entre os árabes, ali a potência hoje que é os Estados Unidos, né, junto com o presidente, e fazendo esse tratado, alguns começaram até a comentar para mim, professor, o senhor não acha que isso já é o tratado de paz que se inicia para a entrada do anticristo? Eu falei, olha, se você for analisar as escrituras, essa não é a primeira vez que há acordo de tratado de paz nas escrituras, tá? Em tratados entre potências e países para fazer uma reconciliação de cessar-fogo, de paz, de um tempo, de um período, né, de descanso de uma guerra. Apesar de sabemos muito bem, o Mirra e o Rabino Ventura, e com certeza que faz grandes lives, aí está a par disso, sabe muito bem que ainda é um acordo ali que não está tão firmado ainda, correndo risco ainda de retornar a algumas guerras, mas dentro da teologia, dentro das escrituras sagradas, eu tenho uma visão, né, que ainda, para se dizer que isso já é a entrada inicial para o anticristo já está se manifestando, é um pouquinho prematuro entrar nessa questão e dizer que agora já o anticristo já está vindo por causa desse tratado e desse acordo. Okay. Sei que está havendo muitos preparativos, sim, muitos preparativos para a manifestação, né, famosa desse anticristo teologicamente, mas dizer que por causa desse tratado que está havendo agora, atual,
de 2025, a qual pegamos, e dizer que isso já é a manifestação agora desse tal anticristo que vai vir, para mim é prematuro e dizer que vai iniciar. E é bom que a gente vai começar a entrar dentro das próprias escrituras para fazer esse impasse e esse debate aqui. Ok, amigo, muito obrigado. Vou voltar a palavra aqui com o Rabino, o Rabino Mirra. Mirra, e aí, Mirra, como é que você vê? Ô, Mirra, mas parece que ele não quer o tal, mas, ô, Marcelo, eu tô vendo aqui, parece que há uma fragilidade muito grande ainda nesse tratado, né? Parece-me que já tem notícia até de um desacordo, ou seja, o Hamas parece que já não cumpriu as partes que tinha, já parece, ouvi alguma coisa, parece que Israel já pensa em uma retaliação por causa da falta de cumprimento do acordo por parte do Hamas. Como é que está essa questão, Mirra? Quem acompanha minhas aulas sabe o que eu sempre digo, é impossível negociar com essas bestas. É impossível. Não existe negociação. Você disse que negociação seria entre países, não entre um país e um grupo de terroristas. Isso a gente já sempre soube, que eles apertam a mão, eles assinam, e as assinaturas não têm nenhuma validade, e os apertos de mão não têm nenhum significado. Mas foi importante para Israel fazer o que fez para recuperar os seus queridos vivos. Agora tem que recuperar os corpos. Mas não tem como acreditar que aquele acordo foi um acordo. E eu acho que Israel tem que terminar o que começou. Essa guerra para nós termina quando não existir mais terroristas. Quando o povo de Israel puder viver em sua terra com segurança. Olha. Essa é a minha opinião. Então, para mim, esse assunto não está encerrado, mas é um grande começo, porque os nossos irmãos voltam para os seus lares. Agora, com relação ao tema da nossa live. Para nós, judeus, não existe o termo anticristo. Isso é um termo criado pelo mundo cristão, e esse termo aparece nas cartas de João. Para nós, o termo mais parecido que existe para anticristo é Mashiach Sheker. É um falso Messias. Ok. Que ao longo da história se ergueram vários Mashiach, falsos Messias. E para nós, se você for falar que Mashiach Sheker é o que é o mais parecido ao anticristo, para nós o anticristo é o próprio Jesus. Aí você pegou pesado. Aí você tá querendo apanhar aqui na mesa hoje. Não, mas vai lá, Mirra, eu tô brincando, logicamente. Para nós é isso, já há 2000 anos os cristãos vivem um negócio de anticristo, que para nós é o próprio Jesus. Não existe esse conceito. Para nós existe somente Mashiach Sheker, e nós não ficamos toda hora olhando para a história e falando, isso é anticristo. A gente não teve um debate em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e falar, isso é o anticristo, o Trump é o anticristo, a negociação é o anticristo. Não, mas peraí, Mirra, o judeu vive com genuinidade e pureza, esperando o seu Messias. Ok. Ponto. É isso. Ele ainda não veio para você. Exato. Mas você acha que é normal, você acha que seguiu as rédeas normal de uma... Fazer essa pergunta também ao querido Rabino Ventura. Você acha que aquilo era um fato normal da história, se levantar um homem como Hitler de uma perseguição tão ferrenha contra o povo judeu? Você acha que aquilo é um fato normal da história? Ele agiu normalmente? É alguém que simplesmente não gostava dos judeus? Você não vê nada de anormal? Estou dizendo a você, porque para nós diríamos de espiritual. Sim. Por trás disso? Olha, tudo na vida material tem por detrás algo espiritual e um plano maior, que é o plano de Deus. Aqui eu não posso apontar e falar, ele é o anticristo, o Mashiach Sheker. Isso a gente não pode falar, porque a gente não sabe quem é Mashiach. Não sabe quem é Mashiach. Esse que é uma grande diferença entre mas judeus... não pode dar pergunta, Mirra. Você está fugindo da pergunta. Não é normal. A pergunta é o seguinte, você vê Hitler como um ser normal da história? Não. Ou, por exemplo, você sabe disso, Napoleão, a gente fala muito de Hitler, mas Napoleão Bonaparte foi outro antissemitista que perseguiu o povo judeu ao extremo. Você vê homens como esses, que se levantam em parte da história como uma coisa normal? Não, eu não vejo isso como normal,
Porém, eu acredito que tudo vem dos céus. Para nós, tudo vem dos céus. Amém. Eu acho que isso é uma grande diferença entre judeus e cristãos. Para vocês, demônio é como se fosse um ser externo a Deus. Para nós, o demônio é parte da criação de Deus para tentar o ser humano. E a mesma coisa funciona com isso. Hitler não é normal. Tá. Mas tudo faz parte de um plano de Deus. Os piores castigos existentes na humanidade estão na Bíblia. A própria Bíblia diz o que pode acontecer com o povo de Israel ao se afastar da Torá. Eu não quero dizer que a gente mereceu. Eu não sou Deus para dizer se merecemos ou não merecemos. Mas tudo está previsto na nossa Torá. Tá, você tá quase calvinista, Mirra. Não, isso Você está quase um calvinista, não está, não? Não é que eu sou os calvinistas, em alguns pontos tentam nos imitar. Isso. Você está quase um predestinista. Que nem os protestantes tentam nos imitar em algumas coisas, que nem os católicos agora te atacou, em algumas coisas. Agora ele... Eu só estou ouvindo ele com muita atenção. Estou aqui me preparando para respondê-lo. É isso, no final tudo é uma cópia, né? Todos tentam imitar o original. E o original são os judeus que seguem o judaísmo da forma, conforme a tradição. Mas parece que esse original tá meio embaçado ainda, não tá não, Mirra? Essa originalidade ainda parece que tá meio ainda obscura, né? Por quê, pastor? Por quê? Porque se o Messias já veio, você não o reconhece, você acha que não há um ponto aí de quase, eu não diria de conflito, mas de uma engrenagem que falta se encaixar? Porque me parece que alguns dos povos judeus, mesmo da época de Jesus, reconheceu o seu messianato e alguns não, ou é unânime. Nenhum judeu reconheceu Jesus como seu Messias. Todo judeu que segue as tradições da forma correta não segue Jesus. Hoje não segue, Mirra, não foi a pergunta, não foge da pergunta. Não, eu acho que... Se todos, na época, ninguém reconheceu o messianato... Eu acho que na época, pelos tamanhas perseguições que houveram, tamanha opressão que teve para cima dos judeus, viram e talvez muitos enxergaram ele como um Messias. Mas depois que ele morreu, acabou, não é mais Messias. Mas ele ressuscitou, Mirra. Então, mas aí a gente vai discutir sobre... Você sabe, Mirra, que tem mais provas. Isso não sou eu, são historiadores, eu não sou debatedor, só estou colocando as perguntas aqui. Eu vou voltar ao reverendo Marcelo agora. Não, mas me parece que a própria história e os historiadores diz que é mais fácil provar a ressurreição de Jesus do que ao contrário disso. Sim, isso é verdade. Os relatos diz que é mais fácil, não tem como dizer que algo não aconteceu. Querido reverendo Marcelo, parece que a briga hoje está boa. Muito obrigado. Bom, qual é o nosso pensamento no tocante a tudo isso? Que, de fato, num primeiro momento, Israel é o povo indestrutível de Deus. Isso é inegável pela história. O maior milagre da história é Israel. E nós não precisávamos nem de Bíblia para provar isso, posto que, se nós analisarmos os grandes impérios do mundo, onde está o Império Egípcio? Caiu. Onde está o Império Babilônico? Caiu. Onde está o Império Assírio? Caiu. Onde está o Império Romano? Caiu. E os judeus permanecem em pé. Agora, no tocante esta palavra anticristo, é porque é uma palavra latinizada, e podemos dizer aportuguesada, que é contra Cristo, porque anti é contra ou no lugar de Cristo, isso que significa esse sufixo, e Christos, Mirra, é o correspondente hebraico para Mashiach, não é? Nós temos aí na história, por exemplo, Bar Korba, que, não é, infelizmente se tornou um falso Messias e conseguiu enganar, por incrível que pareça, né, um dos maiores rabinos da história de Israel, me foge o nome dele agora. Isso, Rabi Akiva, que casou-se com a filha de Calva Savua, milionário de Jerusalém, e teve uma yeshivot de quase 24 mil alunos, não é? Então, você vê, Rabi Akiva foi enganado por Bar Kokhba. E é interessante que nós podemos aqui, estou aqui diante de dois mestres do hebraico bíblico, eu como um Talmid Raham, um aluno da sabedoria, é bem possível, Ventura, que Bar Kokhba
E Akiva foi enganado por causa daquela profecia de números. Porque se trocarmos o nome de Bar Koba, não sei se você sabia disso, Calixto, se você trocar as letras hebraicas, dá Kohav. Se você trocar Bar Korba, Bar, não é? Desculpa, Koba. pastor. Sim. Korvá é estrela, é a mesma palavra. Sim. Em aramaico. Exatamente. Só que em aramaico, Só que em aramaico, é a mesma palavra. né? É. Exatamente. Tá certo. Então, Kohav é estrela. Então, ele, pensando que era a profecia de números, aderiu ao messianado de Bar Korba, não é? Então, eu entendo que, num primeiro momento, para mim não é, pastor Calixto, ainda essa aliança que haveria. Daniel diz, né? a Daniel aliança. capítulo 9, se não me falha a memória, o verso de número 27, diz assim, o texto bíblico, querido Mirra e querido Rabino Ventura, diz assim: depois das 62 semanas, o ungido será morto, o Mashiach, e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir é o anticristo. É esse Mashiach Sheker, que é o correspondente, cara. Sheker é mentira, né? Tá. E Ele vem Mashiach... sobre o manto da mentira. Exatamente. É o anticristo. Vem com aquela proposta de falsa paz, diz assim, ó. Ô, pastor Marcelo, Sim. esse questão aí desse manto da mentira, o senhor está dizendo que esse anticristo é muito mais uma ideologia de um espírito que envolve qualquer uma dessas pessoas que vem com essa extrema mentira, extremado na mentira, também pode ser tido como um anticristo? Exatamente. Mas não apenas, pastor Calixto, essa ideologia, mas a personificação de um homem. Aí, no caso agora que o senhor está dizendo que o senhor não acredita nesse concílio, é a personificação da pessoa. Exatamente. Até porque João, nós que somos protestantes, o senhor também é um teólogo da Bíblia, diz que na história já teve vários anticristos, não é? E muitos ainda virão. Virão. Então, a personificação deste homem que fará isso aqui, ó. Que é o homem da iniquidade de o Paulo. anomos, exatamente, o anomos, a palavra lá grega é anomos. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário, e o seu fim virá como inundação. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos. Tá aqui, Mirra, né? Esse Mashiach Sheker vai fazer uma aliança com muitos. Está em Daniel, uma profecia de Aonde Daniel. está em Daniel? De novo, lê o versículo. Daniel 9, 27. Depois Vamos você lá. tenta achar aí, ó. Não, tá aqui na minha frente. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Certo. E o que acontecerá? Na metade da semana, o Mishkan será profanado, porque o sacrifício será fechado. E sobre as asas das abominações virá aquele que causará a desolação. Então, a profecia do anticristo ou do Mashiach Não está escrito virá ele que causará. Isso é uma palavra que a sua Bíblia colocou. Até lá estava certo. O final não estava certo. Posso fazer uma observação sobre isso? Sim, pois não. Tá bom. Vamos lá. Aqui. Olha, eu vou... Ventura, deixa eu só dar 15 segundos para o Marcelo concluir. Sim. E aí eu volto a palavra Não, com o ok. senhor. O que o Mirra está dizendo que não virá, que não tem, está aqui no texto bíblico. Ele vai fazer uma aliança com muitos. E na metade da semana, esta aliança será quebrada. Esse berit, este acordo, essa aliança será quebrada. Então, para mim, esse tratado que Donald Trump encabeçou, para mim é uma falsa paz. Ainda é muito frágil. Não é muito frágil, Calixto. Nós não temos subsídios bíblicos, teológicos, exegéticos E para até dizer... do jeito que ele está acontecendo, né, Marcelo? Exatamente. Não dá sustentabilidade para a gente acreditar, né? Exatamente. Parece que é muito frágil ainda esse tratado. Exatamente. Não tem, assim, firmeza, não é? Não tem, assim... Por exemplo, o templo ainda está tecnicamente presente, não é? A abominação não veio sobre o templo que Daniel... As asas da abominação não veio. e tal. Então, nós não temos... Porque as asas dá uma ideia também de rapidez, né, Marcelo? Isso. A abominação vai surgir com Vai muita surgir rapidez. com muita violência e vai enganar a muitos. Olha é isso que só, vai acontecer. deixa eu voltar a palavra aqui pro querido Rabino Ventura, meu amigo, à vontade para suas considerações. E aí, Rabino, como é que fica, O Ventura? Mirra já tirou a primeira camisa, já. ó. Já tirou, porque Daqui a pouco eu já vou tirar a camisa também. Eu vou me referir primeiro à questão do acordo, tá bom? Depois, se for conveniente, aí eu vou Sim. me referir à fala do pastor Marcelo.
em primeiro lugar, é muito importante deixar claro que não houve nenhum acordo de paz. Isso não é acordo de paz. Eu aconselho, inclusive, pastor Calixto, Sim. a vocês tomarem cuidado com os termos que são usados, porque eles direcionam a cabeça das pessoas para compreensões erradas. Não é um acordo de paz. Por quê? Em primeiro lugar, porque o grupo Hamas, que representa a maior parte dos habitantes de Gaza, é importante lembrar que esse grupo foi eleito democraticamente e que durante muito tempo ele teve grande apoio da população. Esse grupo tem no seu estatuto de fundação claras ideias genocidas contra o povo judeu. Cito uma delas. É importante que o público conheça. É um hadith, uma tradição oral aceita por todos eles, que diz o seguinte: que o período do juízo final só vai chegar quando muçulmanos assassinarem os judeus. E então as pedras e as árvores dirão: muçulmano, venha, tem um judeu atrás de mim, venha e mate-o. Nossa. No estatuto do Hamas, está escrito muito claro, o estatuto original do Hamas, que já foi modificado para o Ocidente, mas eu tenho o original que foi colocado na rede Al Jazeera. O estatuto original, ele fala claramente que eles não têm nenhum plano nunca de ter paz com Israel, porque isso iria contra os planos da visão deles de Islã. De acordo com a visão deles, toda a terra que já foi alguma vez conquistada e governada pelos islâmicos se chama Terra do Islã. As outras terras são chamadas terras de Harb, da guerra. Então, de acordo com eles, aquele território é deles. E, portanto, nenhum judeu nunca pode ter soberania sobre eles. Em um território governado pelo Islã, o judeu, o cristão, eles só podem viver na condição de dhimmi. Dhimmi significa um cidadão que ele se submete a uma condição de tolerado. Ele tem muitas regras que vêm fixar o fato de que ele está numa posição inferior e ele sofre discriminação, ele tinha que pagar um imposto para ser tolerado de uma forma humilhante, ele tinha que ir curvado até a pessoa que cobrava o imposto, a pessoa que cobrava o imposto dava um tapa nele para mostrar como ele era inferior, etc, etc, etc. Portanto, não existe nenhuma possibilidade de paz com Hamas, com Hezbollah, com República Islâmica do Irã, porque os pressupostos religiosos deles não aceitam paz. Outra coisa muito importante que eu quero aproveitar aqui o espaço é que a esquerda, ou a extrema esquerda, os regressistas, eles apresentam, eles colocam 4 linhas para apresentar esse conflito que faz com que muita gente se engane, inclusive muitos judeus se enganem. Eles começam a discutir a questão só a partir do mandato britânico. Para quê? Para falar que foi só com o sionismo que surgiu o conflito. Quando, na verdade, esse conflito começa no século VII, quando os judeus não aceitam Maomé, Muhammad como seu profeta, e então eles sofrem represálias, e ali começa uma perseguição, ok? Aí, um pouco depois, algumas décadas depois, eles chegam em Israel, eles ocupam Israel, e como eles têm o governo, então eles começam a tratar os judeus, que eram os nativos, como uma minoria discriminada. Isso dura 1.300 anos. Então, quando a gente chega na ascensão do sionismo, etc e tal, é um momento onde com a queda do Império Turco-Otomano, que tinha essas leis, onde essas regras elas são suspensas. Mas aqueles chamados palestinos que estão hoje e que realmente estão há muito tempo, essa é a história da ancestralidade de muitos deles, ok? Então, o termo paz aqui é errado. Eu acredito que sim, é possível uma paz, mas aqui a gente não está falando de paz. Tá, e então, o senhor daria, só uma qual coisa. nome que o senhor daria a esse tratado que nós estamos usando como um tratado de paz, mas qual o nome que o senhor daria a isso? Do lado islâmico, existe um termo
que eu não me lembro agora, que ele é Um perdão. é como se fosse uma pausa É. que você finge que é paz, mas ela é estratégica. É até você se fortalecer, e quando você se fortalece, aí você ataca novamente o seu inimigo. Entendi. Do lado do Hamas, com certeza absoluta, é isso. O senhor está dizendo que o que está acontecendo... Deixa eu colocar só isso aqui muito rapidinho e eu vou voltar a palavra com... E eu só quero encerrar muito rápido explicando o que eu acho Sim, Rabino. em relação a Trump. Tá. Eu não consigo, em primeiro, assim, eu vou entrar dentro da perspectiva cristã, ok? Sim. Eu não consigo compreender como que um cristão pode dizer que isso aqui seria o anticristo, em primeiro lugar, porque... Mas eu não disse isso, já Não, fique não, bem não, não, claro, não, né? ok. Mas, em primeiro lugar, porque hoje em dia o que a gente está vivendo é uma guerra muito forte, que inclusive eu tenho muitas relações com árabes, eu fui para países árabes, meu pai é egípcio, eu me senti muito bem no Marrocos, em Dubai, em Israel, quando eu vou, eu tenho muito boas relações, ok? Mas hoje em dia a gente tem uma força tremenda antirreligiosa, anti-Deus, que na realidade nem é o Islã. O Islã, na minha opinião, com todas as questões que eu tenho, ele está sendo instrumentalizado por um núcleo ateísta da esquerda, que ele quer ir contra toda a fé em Deus. Tá. Então, Trump, nesse momento, ele está representando justamente o quê? Ele está representando a contraposição a isso. Então, eu acho que é muito complicado a gente chamar alguém como Trump, que hoje é o que representa a defesa do cristianismo, do judaísmo e etc., de anticristo, enquanto o anticristo, anti-Mashiach, anti-judeu, anti-fé em Deus, está claramente dizendo quem ele é. Sim. Ok. Deixa eu voltar a palavra com o querido pastor Ronaldo, mas parece o que o Rabino está dizendo, é mais ou menos aquela história do sapo que dá uma carona pro escorpião atravessar o lago. O escorpião faz com que o sapo acredite nele, né? Não, mas você vai me machucar. Não. Ou seja, quando o escorpião chega na beira da lagoa, que ele consegue alcançar a terra sem a ajuda do sapo, então ele aferrou o sapo. O que o senhor está dizendo, veja bem, pelo que eu estou entendendo, eu não quero, mas o que o senhor está entendendo é esse, que o Hamas está fazendo é só tomando um fôlego para conseguir chegar onde ele quer sem que a ajuda desse sapo, que seria como é que é? Esse contrato de paz agora aí e tal. Ou seja, o senhor está dizendo que a hora que eles conseguirem alcançar o que eles querem, a paz está cortada. Mas eu diria que o sapo é outro. O sapo são essas forças regressistas. Tá. Esse é o sapo. Esse é o verdadeiro anti-Mashiach. Deixa eu voltar com o querido anti-Deus. Ronaldo. E aí, meu amigo Ronaldo, querido pastor Ronaldo, como é que o senhor está vendo isso aí? Então, segundo o que foi dito pelo nosso Rabino Ventura, se eu não me engano, a palavra que ele está falando islâmica, não sei se os irmãos lembram, é a palavra sul, né, que vem de salam, não é isso? Que é o tratado de paz deles, é o acordo, né? Que eles fazem, e eles usam esse termo de acordo de paz, que na verdade para eles acordo de paz com Israel nunca vai ter, né? Quando se trata em relação ao próprio Hamas. Tanto que o nosso querido aí, o Rabino Ventura, usou até estrategicamente e sabiamente um dos estatutos, que no próprio estatuto do Hamas, eles mesmos diz, usando até o Alcorão na parte do capítulo 3 deles, 110 e 112, e lá embaixo eles dizem assim: Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele, segundo as palavras do Mártir Imam Hassan al-Banna, tá? Com a graça de Allah. Fundador da Irmandade Muçulmana. Exatamente. Então, exatamente. E vocês têm uma série, vocês podem achar isso aí, esses estatutos que são quase 21 páginas, que eles vão falar em relação a Israel e querendo deteriorar não só Israel, tá? Falando de uma deteriorização também, uma destruição até mesmo do cristianismo, né? Chamando eles de iníquo, que a grande parte, tanto do povo judeu quanto dos cristãos, para eles são iníquo. Então, para eles não deveria nem existir. Por isso que nós falamos que eles são uma classificação
terrorista, e é fato isso aí, tá? Então, realmente, o Rabino falou uma coisa muito interessante que colocou essa questão do estatuto. Agora, na questão do anticristo, que o Mirra parece que toda vez que ele encontra com o Marcelo, que eu já vi uns debates, ele gosta de ir pra cima do Marcelo para quebrar o pau em cima dele. É inacreditável. Isso porque ele é meu amigo, viu? Isso porque ele é meu amigo. Ele tá acompanhando nossos debates, pastor. Imagina, cara, se eu não tivesse no meio aqui. É isso, meu Deus do céu. Imagina se não fosse, mas o interessante que a questão, que aí a gente vai entrar agora até nas interpelações dos debates, o que eu fico curioso, né, que aí falou sobre a relação de Bar Kokhba, né, nós temos até na canção Mishberar uma parte que fala da palavra Ková, que é as estrelas, né, então a palavra Kova é isso mesmo, não muda, né, estrela. Não só Bar Kokhba, como veio como um Messias, até no ano de 1994, na morte de Eskenerson, que vocês também conhecem muito bem, que era um grande rabino, eles tinham ele também como Messias. Alguns judeus, não todos, tá? Não toda a classe total dos judeus, mas alguns judeus tinham ele como Messias também. Só que o Messias, para ser Messias e candidato a Messias, sabemos muito bem que ele tem que seguir e ter um cumprimento de, pelo menos, as profecias que nós chamamos de 300 profecias da Tanar, né? Alguns falam Antigo Testamento, não gosto, eu como judeu messiânico não aceito, não gosto muito de falar assim, eu prefiro falar Tanar. O próprio Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, então o Antigo Testamento não é antigo, ainda é inspirado, é a Sagrada Escritura do Criador. E lá ele mostra algumas profecias. E o que me chama a atenção, Mirra, que aí agora eu tenho que te fazer essa pergunta, em relação a Yeshua, quando você diz, não, ele não é o Mashiach. Poxa, se ele não é o Mashiach, então por que lá em Zacarias, capítulo 9, vai dizer que o Mashiach humildemente viria sentadinho sobre o jumento, entrando sobre as portas de Jerusalém? E se você vê esse cumprimento, nenhum outro Messias cumpriu. E hoje, na nossa época, também não seria cumprido, até porque essa profecia tem que ser cumprida, tem que ser cumprida. E nenhum Messias, nenhum homem fez esse cumprimento, a não ser Yeshua fazer esse papel, como Messias entrando lá. E como você explicaria hoje, por exemplo, no século XXI, ano de 2025, se um judeu se colocasse e candidatasse a Messias, entrasse pelas portas hoje de Jerusalém, montado num jumento sobre uma faixa vermelha no chão, será que ele não era tido como um louco? Uma pessoa que seria na hora mesmo presa e nem seria credibilizada? Então, hoje, eu quero dizer que dentro do nosso século, do ano 2025, já seria impossível cumprir essa profecia. E Yeshua cumpriu essa profecia, ele fez essa profecia. Então, como que a gente pode dizer que ele já não seria o Mashiach? Para começar a completar aqui, para explicar entre o que é o Messias, o que não é o Messias, porque o Messias é aquele enviado que segue a Torá de Deus, segue os mandamentos de Deus, aquele que implanta a lei sobre os homens, e Yeshua fez isso, até porque nós tivemos agora o último reinado império, o Império Romano, que se não fosse pelas graças dos ensinos do Mashiach e Yeshua, em relação aos seus grandes ensinos, o próprio Império Romano que se converteu em grande parte, até os seus imperadores, que eu tenho isso no meu livro, em relação ao Mashiach, se ele não tivessem dado ouvidos aos ensinos do próprio Mashiach, talvez hoje Israel estava num beco encurralado, até mesmo desde o Império Romano, na situação grave, né, que Daniel mesmo vai falar do último império, que seria o Império Romano, que se manifestaria. E se não fosse por esse Mashiach, que é muito conhecido no mundo inteiro, porque se você fala quem é Esquernécio, ninguém vai saber. Se você vai falar de Rambam, muitos não vão também conhecer. Mas pergunta quem é Yeshua, muitos conhecem, as nações conhecem. E o Império Romano conheceu a história e os ensinos de Yeshua. E foi por esses ensinos que, graças a ele, que Israel ficou de pé até hoje. Deixa eu voltar, senão, voltar aqui então fica a pergunta aí do querido pastor Ronaldo para o Rabino Mirra. E eu vou voltar a palavra com Mirra. E aí, Mirra, como é que você explica se há condições de alguém cumprir essa profecia hoje, sendo que Jesus a cumpriu? Como é que você vê isso? Existe um equívoco muito grande em entender o que é profecia. Se eu venho para você, pastor Ronaldo, e te falo o que vai acontecer exatamente com você amanhã, você vai falar para mim, Mirra, você é um profeta. Amanhã ainda não chegou. E eu vou falar para você exatamente o que vai acontecer amanhã. Se eu venho e vou no estábulo de burrinhos e cavalos e falam para mim, traga para mim o burrinho para se concretizar o que está em Zacarias, isso não é uma profecia.
Porque senão eu também posso agora cumprir uma profecia. Eu posso chegar e falar assim, pessoal, tragam para mim um burrinho, eu vou sentar no burrinho para se concretizar o que está em Zacarias. Então, Jesus vai lá e pede para os discípulos, me tragam o burrinho para se concretizar o que está em Zacarias. Isso não é uma profecia. O Messias vai vir de uma forma genuína, espontânea, num burrinho. É difícil para você entender isso em pleno 2025? Porque hoje em dia se anda de foguete e de avião. Beleza. Mas ele vai vir numa forma espontânea e não vai pedir para os seus discípulos traga um burrinho para se concretizar o que está em Zacarias. Isso não é profecia. Dizendo o quê? Que por causa de ele agir, a profecia, vai se cumprir o seguinte... Um dia o Messias, então, vai acordar de manhã e ele vai estar em cima de um burrinho? Não, ele vai montar num burrinho. Mas a questão de ele montar no burrinho não quer se dizer que ele está forçando o cumprimento. Mas tudo bem, mas você também concorda comigo que isso não é uma profecia. O fato dele pedir o burrinho, ele me menciona Zacarias 8 como um cumprimento de uma profecia. Não é um cumprimento de uma profecia. Passa a bola para mim. Fala. Sabe por quê? Porque você é o cara que vai lá e você provoca eles, e aí eles só cutucam você. E você tá falando coisas boas. E eu quero complementar. Posso? Por favor. Ótimo. Então vamos lá. Obrigado. Claro. Com todo respeito, em primeiro lugar, a linguagem das profecias é uma linguagem metafórica, muitas vezes. Ok. Então, por exemplo, quando o Eterno diz que o povo voltará como águias ou pombas, quem são esses que vêm como pombas voltando ao seu ninho e etc e tal, Sim. ou que virão como nuvens? Ishayahu. Exato. São referências que hoje em dia elas são muito claras, podendo se tratar, por exemplo, de pessoas que vêm em aviões, Isso, certo? exatamente. Ok, amém. Muito bem. Então, assim, a questão do burrinho, dentro da leitura da profecia, absolutamente ela não é necessariamente... Literalmente um animal. Exatamente. Então, o que é o burro, na realidade, dentro da nossa perspectiva, que é dentro de uma perspectiva que, inclusive, os cristãos têm também da leitura das profecias como figuras de linguagem. Burro significa humilde. É humildade, ok? Não é necessariamente o animal. Então, a gente tem profecia que diz que o Messias virá em nuvens, como você citou, Isaías e Shaial. E a gente tem profecias que falam que o Messias virá em burro. Certo. O próprio Talmud resolve essa questão e ele fala assim, Exato. o que significa virar em nuvens? O que significa virar em burros? E que contradição é essa? E a resposta é muito simples. Em nuvens significa em glória. Do céu. Vai vir de uma forma Gloriosa. grandiloquente, Mas, Rabino, grandiosa. numa interpretação pshat, não tinha que ser o animal? Não. Mas tá lá Para burro. profecia, não. Para profecia, não. As profecias, por sua própria natureza, elas têm uma linguagem metafórica. E se me Mas me sempre permita, metafórica? Zacarias 9. Mas a pergunta, Rabino, sempre é metafórica? Ou por via de será... regra- Agora eu vou apertar Mas o eu tenho- senhor. eu tenho mais um Não, item não, porque importante o de senhor está Zacarias dizendo 9. aqui que a gente sempre Não, ataca eu quero- o não, Mirra. mas eu não Não, terminei. segura, Rabino. Zacarias 9 Segura, é hoje. Rabino. É hoje, Zacarias 9. Rabino, segura. Vai. Ou o senhor está dizendo, a pergunta que eu fiz pro senhor, o senhor está querendo fugir. Ela é Não, sempre não. metafórica, a profecia? Ou o senhor está usando de metáfora agora, porque o senhor está fugindo para dizer que Jesus não cumpriu e que esse burrinho agora pode ser só uma interpretação metafórica de humildade? Eu gosto da sua provocação. É uma provocação Até porque é uma mesmo. oportunidade para eu colocar a minha forma de pensar. Sim. Como o Não, porque cristão o vai Marcelo tá interpretar- fugindo do debate. Não, Eu tô tô Não, fugindo parece também. que ele não tem argumento hoje pra debater. ele tá Viu, usando Ronaldo? isso legal. Parece que o Marcelo tá querendo fugir do debate. Aí, Ronaldo, tá Ou vendo, deve ter Ronaldo? feito uma aliança aqui com o Mirra, uma Ai, meu Deus falsa do céu. paz. Ai, meu Ó, Deus é o do anticristo. céu. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade. Sim. Quando eu respondo isso, eu não estou querendo tirar o vosso direito de compreender da forma que vocês compreendem. Sim. Ok. Não, isso é muito importante, porque Sim. tem muita gente que acha que, se eu tô falando isso, é porque eu quero dizer que a forma como vocês compreendem é errada. Não, não é isso. Eu simplesmente estou mostrando como que nós compreendemos e por que nós compreendemos assim.
Existem muitíssimas profecias que elas tratam de uma forma metafórica e que é muito clara, e essa, até mesmo pela contradição, um lugar diz que ele vem em nuvem, outro lugar diz que ele vem em burro, então parece que são duas possibilidades diferentes. Mas se vocês me permitem, em Zechariah, no profeta Zacarias 9, para mim, essa profecia está muito mais próxima de ser cumprida hoje do que naquele período. Explico por quê. Primeiro versículo. O peso da palavra de Adonai, ou do Senhor, contra a terra de Adraque e Damasco. O que aconteceu em Damasco agora? Aqui está dizendo sobre Damasco, sobre Tiro, que esses lugares se tornarão pó. Tem nomes de cidades nessa profecia que saíram nas manchetes dos jornais nos eventos recentes de Damasco e também do Líbano. Esses dois lugares, inclusive, justamente devido ao poderio militar de Israel, se tornaram, boa parte deles, ruínas. E eram lugares que ameaçavam fortemente Israel. Se a gente continuar aqui para o versículo 5, está escrito o seguinte: Ashkelon no verá e também Gaza, e também grande dor, igualmente Ecrón, porque a sua esperança será confundida e o rei de Gaza perecerá, e Ashkelon não será habitada. E existem várias outras profecias falando de Gaza, que inclusive suas muralhas seriam destruídas e etc e tal, pelo pecado deles terem levado cativos judeus para lá. É perfeito. E aqui, na sequência, o que a gente vê? O versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Sião é um dos nomes bíblicos de Jerusalém, da qual vem o termo sionismo. Sionismo. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Por isso, quem é contra o sionismo é contra a Torá, é contra Deus. Para concluir, Rabino. Ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Ou seja, essa profecia, tão cara para os irmãos cristãos, ela vem justamente depois da destruição de todos esses reinos ao redor de Israel, que é exatamente o que está acontecendo hoje, de uma forma profética, porque pouco tempo atrás parecia que Israel estava indo novamente para o fundo do ralo. Voltar a palavra com o Ronaldo, com o Marcelo, né? Desculpa interromper, né? Sabendo o Rabino Ventura, que aí você usou algumas passagens para falar da vinda de Yeshua, ou do Messias, do Mashiach, sobre as nuvens, e outra que virá sobre o jumento. Na verdade, aí não está falando como ele vai vir em Zacarias 9:9, tá? Tanto que eu tenho aqui a minha Tanakh no hebraico, no original, a gente podemos ler também, tá? E fazendo a leitura aqui, ele não está falando da sua vinda, mas da sua forma de apresentação em meio a Israel, tá? Então a diferença é a apresentação dele, a forma da vinda dele. A das nuvens, tudo bem, entendemos que é uma forma que é usado, como o nosso amigo, irmão, o Marcelo Hebraísta utilizou em relação a falar sobre a forma pshat, hermenêutica judaica, mas se você for fazer uma leitura, Delimeot, Bat Zion, que aí é que ele está falando aqui no começo, sobre Zacarias capítulo 9, que eu não consigo compartilhar a tela, porque está toda em hebraico aqui para a gente fazer a leitura, mas diz o seguinte, então defenderei a minha casa contra os exércitos para que nenhuma atravesse ou volte. Nenhum opressor as pisará outra vez. Isso na relação sobre as circunstâncias das guerras, que era pós-guerra que Israel enfrentou, e isso eram as profecias de Zacarias. Nenhum opressor a pisará outra vez, pois agora eu observo com os meus olhos. Alegre-se com todo o seu coração, ó filha de Sião. Grite, filha de Jerusalém. Veja, seu rei vem até vocês. Ele é justo e vitorioso, contudo é humilde. Ele está montado em um jumento. Sim, em uma cria de jumento. Aí se você pega, interessante, a passagem de Mateus capítulo 21, que ele vai utilizar do versículo 3, dizendo, se alguém lhe perguntar algo, diga-me, o Senhor precisa deles e ele os enviará de volta. Isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta. Diga, filha de Sião, olhem, seu rei está vindo até você, montado humildemente em um jumento, em um jumentinho e cria de um animal de carga.
E aí os discípulos vão fazer a história de buscar o jumento, etc. e tal. Aqui está mostrando a maneira de comportamento de um certo rei, que seria o Machia, da sua forma que ele poderia, do seu reinado, de toda a sua glória resplandecente, né, que ele tinha, que naquela época, obviamente, o Mirra disse que poderia cumprir uma profecia hoje, subir num jumentinho, só que a questão... Hoje nós temos aviões, né? Tem carros, tem tudo. Naquela época, Pode ser avião um para eles Fusca era um velho, cavalo. uma Brasília. Né? Fiat Vamos dizer Fiorino. que naquela época o melhor avião dele seria o cavalo. O cavalo, né? O horse da melhor qualidade. Só que aí, mesmo assim, está dizendo que esse rei não seria alguém soberbo a ponto de montar em um cavalo. Pelo contrário, ele mostraria uma humildade. E aí você acertou. Realmente a profecia está falando da forma que ele se apresenta e representa o povo na sua humildade. E Yeshua mas vai eu não fazer entendi isso. qual é a objeção. Desculpa, Não, eu não mas entendi qual é a objeção ao que eu falei. Que humildade é essa que o cara pega um burrinho sem permissão do dono? Você me desculpa. Ele vai e pede pro discípulo dele, pega o burrinho. Então sabe o que eu vou fazer agora, pastor Ronaldo? Eu vou lá na montanha, vou pegar uma asa delta lá do Não, Mirra, mas você tá enganado o e vou texto. falar, para se concretizar o que tá em Daniel, que ele veio dos céus. Eu vou descer dos céus para se concretizar uma profecia. Isso não é humildade, isso não é profecia. Não, mas peraí, Mirra, mas agora você fez uma acusação ao texto bíblico que ela não se fundamenta. Vamos ouvir, diga, Ronaldo. Ele não pegou sem permissão, não. Faça uma leitura de capítulo 21. Exatamente isso. Porque, inclusive, há um questionamento. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga que o Senhor, mister, e o dono cede. Mas, desculpa, isso vai totalmente contra a Torá. Mas na Torá não tem isso aqui. Não. Eu vou no seu campo e eu pego o teu burrinho e você fala que o senhor pediu. Não existe isso. Tá aí, você o permite, você o cede. Ele não pegou sem permissão e a Torá ensina que aquilo que você pega emprestado tem que ser devolvido, segundo a lei que Deus deu ao nosso Moshe. O que você pega emprestado não somente tem que ser devolvido, tem que ser antes questionado se pode pegar. Pastor Ronaldo, desculpa, você fugiu do tópico. Você fugiu de um ponto mais nevrálgico do que esse. Primeiro, eu não entendi qual foi a sua refutação. Mas o ponto central que eu trouxe foi o seguinte. Aqui está escrito: Gili meod bat Zion, Hari bat Yerushalayim. Se alegre muito, filha de Sião. Sião, sionismo. Quem é contra o sionismo é contra a Torá, é contra Deus. Eis que o seu rei virá para você, justo, e montado em cima do burro e etc e tal. Aqui, essa profecia aqui está completamente ligada à salvação de Israel, conectada a uma derrota militar de Gaza, Líbano, Damasco. E eu não estou me referindo a refutar a vossa crença. O que eu estou dizendo é que nunca tivemos algo tão parecido com essa situação como hoje. E na época de Jesus não teve essa situação desses países ao redor sendo destruídos em benefício dos judeus, que eram inimigos desses países. Deixa eu voltar aqui a palavra para o Marcelo. Na perspectiva judaica, o Mashiach é muito mais do que